Graça e paz, amados de Cristo. Irmão Ziel com você, mais uma vez, o canal Evangelho Sem Máscaras. Junto nós vamos desmascarando aí as seitas religiosas, desmascarando os falsos profetas. Hoje o assunto muito importante diante do momento que nós estamos vivendo. Você vai entender, mas fica aí para assistir o vídeo até o final, não perca. E antes eu quero pedir a você o seu apoio. Nós estamos rumo aos 40 mil inscritos. Seu apoio é muito importante. Você que é inscrito, nos apoie comentando, compartilhando, dando joinha. E você que não é inscrito, assista o vídeo, assista mais vídeos do canal. E se entender que o canal é sério, não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui com a verdade. Você então se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí aos 40 mil inscritos, tá bom? E eu quero oferecer para você gratuitamente o nosso e-book Além da Religião, a Essência dos Ensinamentos de Cristo. É uma parte de um livro que nós estamos trabalhando, é gratuito, é só me dar um oi no zap que eu estarei encaminhando para você. E eu convido você também a fazer parte do canal do Investidor Cristão. É um novo projeto, uma nova etapa da nossa vida, onde nós vamos repassar para os irmãos um pouco de conhecimento na área de investimento da Bolsa de Valores. Muitas pessoas veem a Bolsa de Valores como uma loteria, como um Wall Street, né? O lobo de Wall Street, que é a loucura, mas na verdade nós vamos ensinar a criar uma carteira previdenciária. É um investimento a longo prazo, pensando em dividendos, receber por mês retornos. Então você entre lá, é uma linguagem simples, do zero. O canal começa os primeiros vídeos como se nunca tivesse ouvido falar de Bolsa de Valores, tá certo? É uma linguagem bem simples para você entender e passar a fazer parte desse projeto que eu entendo que tem sido bom para a minha vida e pode ser bom para você também. Não ganho nada com isso, não precisa pensar que eu vou vender alguma coisa lá, não é isso. Eu vou passar dicas para você aprender e decidir se você acha viável ou não. Vamos para o nosso assunto. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o Papa da seita. E quando eu digo seita, né, nós estamos falando aí do Instituto do Controle Mental. E nós falamos dela porque estamos num momento muito crucial. Amanhã acontecerá o grande evento, né, festas e trombetas, que estão sendo investidos milhões e milhões em reais, divulgando esse trabalho como se ele fosse algo assim, a coisa mais importante do mundo que vai acontecer agora. E as pessoas que estão lá dentro, a maioria realmente acredita, porque houve uma época que eu acreditei, até que a máscara caiu, a verdade aconteceu e nós perdemos ali o encanto, porque o encantador de serpente só tem poder sobre a serpente, né, a um certo ponto. O dia que ela descobre que ele é um bobo alegre, ela pica ele e vaza fora, né? E na verdade nós fomos encantados, né, por um encantador de serpentes, com mentiras e enganos, até que a verdade veio à tona. E a verdade começou a vir à tona no escândalo onde foram presos, né? Tivemos ali na ICM um escândalo financeiro que, se fosse nos valores de hoje, seriam mais de 50 milhões. Foi o maior desvio de verba já acontecido dentro da instituição religiosa. Foi o maior escândalo. Nunca houve na história do Brasil, antes nem depois, o Ministério Público precisar de colocar um interventor numa instituição financeira. Tamanha era a quadrilha que operava dentro da ICM. Só para os irmãos terem ideia. E dali para cá, os nossos olhos foram abrindo e vendo o grande engano, porque pessoas que foram presas naquele desvio voltaram para o poder depois, dizendo que eram revelações de Deus. E a máscara foi caindo. Mas eu quero fazer uma reflexão com você aqui hoje, irmão, dentro de alguns fatos que não são novos para os irmãos, mas que precisa ser abertos os olhos. O título do nosso hoje é o Papa, né, que eu já provei que ele é um Papa, é um homem de Deus ou apenas um louco narcisista, um narcisista louco, não importa. Eu estava, irmãos, fazendo uma reflexão, e isso aconteceu no dia que a minha mãe estava hospitalizada ali, 2 dias antes da sua morte. Ela estava
com 85 anos, muito bem de saúde. De um dia para o outro ela adoeceu, 3 dias depois ela faleceu. E antes da sua morte, ela passou por um processo muito traumático para nós, família. Não para ela, porque ela estava quase que inconsciente já. Porque ela começou, né, a voltar pelas vias orais fezes. E é algo muito comum na área da medicina, mas para a família é muito traumático, porque o intestino para e não tem para onde ir. É feito um processo, enfia-se ali um tubo e suga aquilo ali. E eu estava ali, meus irmãos, numa dor, vendo a minha mãe, uma cristã. Minha mãe batizou com 72 anos de idade. E uma mulher que devotou toda a sua vida à fidelidade a Cristo, à família, suportou tudo o que podia suportar por amor à família, por amor a Cristo. Ela era ainda bem jovem, 40 e poucos anos. Ela estava nos dias de grande angústia e ela teve algo profundo na vida dela. Ela era membro ainda da Assembleia de Deus e ela pensando em desistir, dizer que chorava e orava, falava: Senhor, me leve embora, eu não aguento mais. Marido ímpio, os filhos ímpios, uma situação muito difícil. Ela estava sofrendo uma situação que havia acontecido. E disse ela que ali lavando roupa, chorando amargamente, ela ouviu Deus falar com ela que não podia tirá-la, que ela era o esteio daquela casa. E ela contava essa experiência com muita alegria, porque logo após, daqueles dias, logo após poucos anos, né, meu pai se converteu a Cristo e alguns de nós nos convertemos a Cristo, e a família nunca se desestabilizou. Mesmo estando longe de Cristo alguns, a família nunca se desestabilizou. Quando eu digo longe de Cristo, eu digo longe do cristianismo, né? Agora, longe de Cristo, só eles e Deus vão saber. Eu vou corrigir a minha palavra aqui, porque o céu vai ser uma surpresa. Há muitos que não são religiosos e que vão estar no céu, e há muitos que são muito religiosos e não vão estar. Então o céu é uma surpresa. E ela foi esse exemplo para nós. E vendo-a, naquele momento final, eu falei: Senhor, eu orei a Deus em lágrimas. E orei a Deus para fazer esse vídeo, porque é um pouco de exposição da minha vida, mas com muito temor a Deus é o que eu estou fazendo. E vendo aquela situação ali, eu falei: Senhor, mas minha mãe é uma serva de Deus, né? Uma expressão muito usada lá na ICM, né? Uma serva de Deus. E eu me lembrei, vendo aquela situação, ela em Cristo, com um testemunho de cristã, passando por aquilo ali. Por cargas d'água, eu não sei, eu me lembrei de quantas vezes eu ouvi o presidente da ICM falando que quem saía da obra ia sofrer o juízo de Deus. E pouco tempo até eu fiz um vídeo, pus aqui, gravei, né? Se alguém entrar e falar que ele não falou isso, eu vou mandar o vídeo para ele, porque eu não posso publicar aqui. Ele falando de um jovem que tinha saído da obra e bateu num ônibus e morreu arrebentado. Ele falando quantas vezes eu ouvi, mas não dá para contar quantas vezes eu ouvi aquele homem dizendo do fulano que deixou a obra e aconteceu isso, morreu com medo de bicho, do outro que queria do Manaim, do outro que teve um acidente, do outro que... E assim vai. E eu queria perguntar para ele, para os pastores que são capacho dele lá, a palavra correta é essa, porque são eles que são culpados de ter um monstro daquele no poder, porque ele não é um homem de Deus, ele é um psicopata louco, né? Ele tem graus de psicopatia a níveis assustadores, entendeu? E aquele homem, eu vendo ali, eu falei: gente, aquele jovem que acidentou, ele tinha uma mãe, um pai. Imagina a dor. Porque eu vendo a minha mãe em Cristo passar por aquilo ali já era tão difícil. Era tão difícil, mesmo sabendo que ela estava sendo levada para os braços de Cristo. E eu falo aqui em nome dessas famílias. Eles não me deram uma procuração para fazê-lo, mas farei. Porque eu não estou citando o nome deles. E eu fiquei pensando, falei: Senhor,
uma mãe que ouve um negócio desse do meu filho, que foi... Talvez até ela é uma membro da igreja lá. Da família desse homem que morreu, talvez foi alguma doença que ele fala, que foi a única expressão que ele usa, morreu comido de bicho. E de tantos outros que faleceram. E que foi usado como exemplo. Se largar esta obra. E ali, vendo aqui a cena, eu meditando nisso e lembrando de quantos outros, no outro dia que minha mãe morreu, por exemplo, também morreu uma outra irmã de lá. Ela tinha mais de 60 dias que ela estava sofrendo no hospital e morreu com 70 anos de idade. Pessoa muito amada por mim, por sinal. E aí? Pastores de lá. E aí, defensores de lá que entram no meu canal, que esta obra maravilhosa. Que homem de Deus faria um comentário desse, sabendo que tem famílias, sabendo que tem filhos, que tem esposas, que tem um pai, que tem uma mãe? Que homem de Deus faria isso? O Deus da Bíblia não é. E eu tenho que falar isso, irmãos, porque as pessoas estão tão cegas pelo glamour religioso que a ICM virou, que acredita que Deus está revelando. Não há revelação de Deus em presbitério. Deus não vai ratificar, confirmar a sua presença num antro de homens perversos. Isso seria contrário à sua palavra. Deus abençoou Davi no seu pecado porque houve arrependimento. Houve confissão, houve arrependimento. Confissão pública, lembra-se, porque ele fez um salmo contando a história da dor da sua alma. Então o Senhor então confirma, mesmo sofrendo as consequências, porque nunca mais se apartou o sangue da casa de Davi por causa disso. Então não houve ali arrependimento dos pastores, do líder máximo. O que há é a soberba, sobre arrogância, cada dia maior. Eu peguei aqui um conceito de narcisismo. Na internet diz, é um traço de personalidade caracterizado por uma preocupação excessiva com a própria imagem. Está falando de quem, irmãos? Um homem que tem coragem de falar que levantou de manhã e tomou café com Jesus. Da ânsia de vômito. Em Cristo e em mim. Em qualquer pessoa que tem sã consciência, pensar que Jesus vai ratificar sua presença com um homem soberbo, arrogante. Ah, meus irmãos. Espero que na sua velhice, que ainda resta alguns anos, Deus dê longos anos para ele, que ainda haja arrependimento naquele coração. E confessar essas mentiras, esses enganos que ele tem feito, porque a promoção da alta imagem, não tem nada mais que vai promover uma pessoa do que ele dizer, sou homem de Deus, dentro do meio cristão. Porque é um circo. É um palhaço à frente de uma plateia que ri de uma pelota no nariz, que não exige nada, acredita em tudo. Mesmo com provas nas mãos que a mentira está dentro daquele local, ainda eu vejo pessoas defendendo. Características do narcisismo, né? Aqui, ó. Habilidades ou status, frequentemente acompanhado por uma necessidade de validação e admiração. Eu desafiei poucos dias aqui no meu canal algum pastor lá me mostrar um dia, uma vez única, que algum outro pastor, esses comparsas, que é isso que são, desafiar esse homem e falar, o senhor está errado. O senhor não pode agir dessa forma. As coisas de Deus não são assim. Nunca há. Características, autoimagem inflada, né?
O profeta de Deus. Depois do satélite, então, que começou ele a aparecer em toda semana para todas as igrejas, aí pronto. A grande revelação do satélite está na cabeça dele, porque ele sabe que ele se autopromoveu. A prova é que toda a escola, todo evento que tiver, quem é o pregador? Bolufas, que está preocupado com o reino de Deus, irmãos. Você não acredita nisso? A autopromoção. Necessidade de admiração sem, né, a busca constante por elogios, por isso que ele mantém ali os seus aliados bem perto para inflar o ego. E eles sabem fazer, porque há um retorno de apoio. Um pastor que elogia o seu líder máximo lá, tem tudo com ele. Isso eu vi acontecendo. Um pastor que falar uma palavra contra ele vai ser massacrado ao extremo. Falta de empatia. Esse é o narcisista. Não ama ninguém. Se homem amasse as almas de verdade, não fazia o que ele faz com as pessoas. Citei aqui os casos de difamar quem sai. Porque mesmo saindo daquele lixo, ainda continua sendo seres humanos. Na pior das hipóteses, né, ele poderia pensar, não, mas continua sendo almas. Mas ele não tem misericórdia de ninguém. A única coisa que ele quer, se deixar de inflamar a sua imagem, de admirá-lo, ele vai denegrir, porque a única coisa que presta para ele são prosélitos fiéis cegos. É a única coisa que tem valor para aquele homem. Sentimento de direito. Ele acha que ele é o Moisés que vai levar um povo à terra prometida, então eu tenho privilégios. A prova é que o clamor pelo sangue de Jesus é uma bênção, uma proteção maior para os outros. Para ele é guarda, é carro blindado. Ah, mas vai plantar favas. Tem imbecil demais, irmão. As pessoas são idiotizadas. Isso não é só lá, não. Isso não é só lá, não. As pessoas são idiotizadas com coisas sem sentido, irmãos. É de chorar. Nós temos que orar muito, irmãos. Pedir muita misericórdia a Deus. Estou fazendo esse comentário com os irmãos aqui. Como que o povo é idiotizado. Nós abandonamos o evangelho para andar atrás de homens que são mentirosos compulsivos. Né? Todo falso profeta é um mentiroso, é um narcisista compulsivo. Isso não é só ele, não. O clamor é uma proteção especial para os outros. Para mim é guarda armado, carro blindado. Aí, né? E sensibilidade à crítica. Isso aqui é tremendo, né? Eu fiz o desafio, quero ver quem critica. Quando eu saí, eu fiz um vídeo despedindo dos meus irmãos com muito amor, com muito temor. E eu e minha esposa juntos. Que alguém poderia pensar, caiu em pecado. Eu e ela juntos ali, ela falou também. Eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou postar no meu canal. Eu devo tê-lo em algum lugar aqui. E fiz uma carta. A carta eu já postei aqui em um vídeo. Eu fiz uma carta para o presbitério. Lá na carta eu contei por que eu estava saindo e fiz um apelo. Parece que se eles caíssem a ficha e se alertassem, que aquilo lá não tem nada especial, que estava acontecendo lá, o mesmo que acontece em todos os lugares. Para que eu fiz isso, irmãos? Mandei a carta no sábado, na segunda-feira, ele me ligou, né? Eu tenho vídeo contando aí. E ele não aceitou a crítica, ele caiu em cima de mim, mas massacrando, ele queria me matar emocionalmente. O desejo dele era que eu entrasse numa depressão profunda para ele poder lá do público falar, tá vendo, deixou essa obra, agora tá dentro de casa, trancado num quarto, louvado seja Deus, que o meu Deus é maior. O narcisismo é tão grande daquele homem que ele falou para mim assim, você não vai levar nem Jesus e nem o Espírito Santo. É isso mesmo. Então, irmãos, eu faço esse vídeo hoje porque não se iluda, não. Não se engane com esse marketing, isso é dinheiro, isso é poder que está sendo feito, porque nós temos que divulgar a quarta trombeta, Jesus vai voltar. Isso não tem nada. Ele pode até acreditar nisso, irmãos. Eu entendo até que ele acredite nisso, que as três trombetas tocaram,
Mas isso não foram revelações de Deus. Deus não está ratificando essa mentirada. Deus está operando em alguns corações lá dentro, irmãos, daqueles que estão na sua simplicidade, na sua inocência. Deus está operando sim, tem pessoas de Deus lá dentro. Como tem em todo lugar. Porque a graça de Cristo, ninguém vai ser salvo. Agora, Deus ratificar mentira? Deus ratificar um narcisismo desse? Uma loucura dessa? Ah, meus irmãos. Então, mande esse vídeo para alguém, irmãos. Mande esse vídeo para alguém que foi convidado a ir naquele lugar. Vai lá receber veneno. Sabe por que é veneno? Porque alguns acabam acreditando naquilo, depois vai cair nas garras do falso profeta. É isso que você quer para alguém que você conhece? Manda esse vídeo para alguém que foi convidado para aquele lugar, em nome de Jesus. Não permita, irmãos, nós temos que lutar contra o mal. Desde o princípio a igreja lutou contra o mal. E eu deixo aí, meus irmãos, pedindo eu deixo o vídeo terminando. Não tenho medo de falar a verdade. Não tenho medo de falar a verdade. Eu tenho dor no meu coração quando eu vejo pessoas que eu amo e estão lá dentro. Mas como diz alguns irmãos que vêm no canal e comentam, eles gostam, né? Isso é igual mulher de bandido, gosta de apanhar. O ser humano é um ser manipulável. E quanto mais mentiras se fala, mais fácil você manipula, porque a verdade liberta. A Bíblia diz que a verdade liberta, mas a mentira, ela aprisiona. É o contrário. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. É isso que acontece lá. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link aí, falando sobre a mentira naquele lugar. Então, irmãos, em nome de Jesus, é hora de nós sairmos das garras do falso profeta. É hora disso, irmãos. É hora de nós voltarmos ao Evangelho de Cristo e vivermos algo novo em Cristo. Algo novo, não é algo novo, novidade não. Algo novo que nós não vivemos dentro da seita, que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida. Vai dando like aí, você não deu, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Nós precisamos, irmãos, levar esta mensagem a mais pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um de nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.